Senador, quando foi que o senhor percebeu que seria possível construir a ponte? Bem, na realidade, a questão da ponte sobre o Rio Negro é algo que a gente estudou durante 5 anos a partir de 2003. O primeiro anteprojeto sobre a importância da ponte veio quando nós fizemos a primeira grande ação do programa Zona Franca Verde, que incluía o cabo subaquático de energia, que interliga Manaus com Iranduba, a construção de uma subestação de energia ao longo da M070 para estabilizar a energia elétrica para o polo de olarias e de cerâmicas em Iranduba, a ampliação do parque gerador de energia elétrica também na M070, passa obrigatoriamente pela construção do gasoduto Urucu-Coari-Manaus, que garantiu gás natural para todo esse eixo de desenvolvimento, e aí entra a ponte como uma obra estruturante para a consolidação de algo que se transformou num marco regulatório a partir de 2005, que foi a região metropolitana. Então, nós criamos a região metropolitana, criamos essa infraestrutura, projetamos e viabilizamos a ponte. Ao mesmo tempo, asfaltamos e ampliamos a questão da malha viária do outro lado, em Iranduba, Novairão e Manacapuru, asfaltamos a estrada de Novairão, ampliamos a estrada de Iranduba, asfaltamos várias estradas que ligam a comunidades no município de Manacapuru, alargamos uma parte da estrada de Manacapuru já na chegada do município de Manacapuru. Portanto, como vocês podem ver, a ponte ela veio sendo estudada num planejamento macroeconômico, social, ambiental e de interiorização da geração de emprego e renda desde 2003. E foi exatamente aí que a ponte começa a ganhar uma estruturação no meu pensamento. E ela veio se materializar em 2007 porque eu não acreditava que era possível apresentar a ponte ainda na eleição de 2006, em função de que era tão ousado o projeto de que poderia parecer uma falsa promessa. Então, nós ganhamos a reeleição sequer sem falar sobre a ponte. E após a eleição, então, apresentamos o projeto ao presidente Lula e ao povo do Amazonas, e aí sim ela se materializa como uma obra pública. Logo que o senhor levou a ideia ao governo federal, houve boa receptividade da ideia ou resistência por conta do alto valor da obra? Foi amor à primeira vista. Quando o Lula olhou para o projeto da ponte, ele se encantou, né? Eu, ao longo dos 8 anos que estive no governo, praticamente, eu tive uma relação com o presidente muito interessante, porque a gente conseguia sonhar juntos grandes e ambiciosos projetos. E, junto com a presidenta Dilma, à época, ministra ou das Minas e Energias ou da Casa Civil, foi possível transformar esses sonhos em realidade, como foi o caso do gasoduto, como foi o caso da ponte, como foi o caso do Proama, a questão do Prosamin e outros, não é, projetos. Portanto, foi amor à primeira vista. Ele olhou para a ponte e, a partir daí, não havia uma vez que eu me encontrasse com o presidente que ele não me perguntasse sobre a ponte. E todas as vezes que ele ia ao Amazonas, ele visitava o andamento das obras da ponte. Tanto que ele quis ver, né? Tanto que na inauguração, foi a única inauguração, na realidade, que ele foi depois que deixou a presidência da República. Ele nunca esteve em nenhuma inauguração. Nós estamos... a inauguração aconteceu no dia 24 de outubro e até o dia 24 de outubro, portanto, 10 meses depois que ele tinha deixado a presidência da República, ele nunca tinha participado de nenhuma inauguração. Aquele foi um amor à primeira vista por parte do presidente Lula. Atualmente, depois da obra pronta, várias pessoas querem ser pais e mães da construção. Quem realmente contribuiu no projeto inicial para que essa obra se concretizasse? Muita gente. Essa é uma obra que não é possível ser feita se não for com a participação de muitas pessoas. Acabei de dizer do presidente Lula, acabei de dizer da presidenta Dilma. É importante destacar o papel do Omar,
Nós não conseguimos concluir a ponte até a minha saída do governo. O Omar se elegeu com o compromisso de dar continuidade a esse projeto de desenvolvimento sustentável do Estado do Amazonas, onde a ponte é uma das ações de governo de sustentabilidade, em função da ampliação da Zona Franca, da extensão dos polos industriais e das atividades econômicas. Eu preciso agradecer aos engenheiros, aos projetistas, eu preciso agradecer aos trabalhadores, eu preciso agradecer à equipe que trabalhou comigo, o Magno, por exemplo, que coordenou a unidade gestora, que tratou da ponte, foi de um papel fundamental. A doutora Marta foi muito importante ao longo desse projeto. O doutor Catão, que é o projetista da ponte, teve um papel muito importante. Além do Magno, a Secretaria de Infraestrutura também teve uma participação importante na configuração, não do projeto da ponte em si, mas do derredor da ponte. O Zé Melo, o atual vice-governador, foi secretário de governo no meu governo e durante inúmeras vezes teve reuniões, desde capitania dos portos, a áreas ambientais, etc., para que a gente pudesse ter as licenças ambientais. Fazer uma obra dessa envergadura e dessa ousadia na Amazônia, pela primeira vez uma ponte atravessando um dos rios principais da bacia hidrográfica da Amazônia, só com a ajuda de muitos. Agora, a ajuda maior de todas é de Deus. Sem Ele não teria sido possível. Portanto, eu quero aqui fazer justiça a todos esses agentes importantes, compartilhar com eles esse sonho. E quando eu falo compartilhar, eu falo porque compartilhar é mais do que dividir, né? Compartilhar é quando você faz de uma forma igualitária, não é? E, além de ser de uma forma igualitária, é de uma forma extremamente abrangente. Eu faço questão de fazê-lo dessa maneira porque creio que essa é uma obra que ela não está acabada. Ela vem agora com a duplicação da M070 até Manacapuru. Depois terá que ter a construção do cabos de fibra ótica, que vai fazer a interligação de fibra ótica para banda larga e telefonia fixa e TV de assinatura até Manacapuru, até Novo Airão. Existem obras na área estruturante industrial, como o polo naval, o polo cerâmico, o polo de turismo. Agora mesmo, o governador acabou de inaugurar uma obra que eu reputo importante, fruto de uma parceria pública-privada com o grupo Mário Guerreiro, na área de Juta e Malva, que não teria sido possível sem a ponte, porque interliga Manaus e a Zona Franca com o polo de Manacapuru. Portanto, eu tenho certeza que isso ainda vai render muita conversa, muito debate, muita discussão. Essa é uma próxima pergunta. Como o senhor vislumbra a questão metropolitana depois da construção da ponte? Eu acho que a ponte é a obra estruturante que vai dar uma dinâmica econômica sem precedente do outro lado do rio. Nós vamos ter construção de casas populares, nós vamos ter construção de indústrias, nós vamos ter, com a extensão da Zona Franca de Manaus para a região metropolitana, nós vamos ter um polo industrial vigoroso em torno da Juta e da Malva. É óbvio que isso vai valorizar os nossos produtos, nós vamos poder finalmente agregar valor ao peixe da Amazônia, porque indústrias de beneficiamento de pescado poderão ser instaladas em Iranduba, em Manacapuru, em Itacoatiara, voltada para o filetamento do peixe, para o tratamento industrial do peixe, e isso tudo vai gerar emprego, renda, tanto para quem faz a pescaria, o pescador, etc., mas para aquele que transporta, para aquele que empacota, para aquele que beneficia, é o arranjo produtivo industrial. Portanto, esse é um passo gigantesco que nós estamos dando, mas que leva um tempo para amadurecer. Isso não é um programa que amadureça da noite para o dia. Quando a Zona Franca foi criada, muita gente não sabe da história da Zona Franca. A Zona Franca foi criada
por um deputado federal chamado José Pereirinha da Silva. O deputado Pereirinha, ele criou o projeto de lei que criou a Zona Franca, ele aprovou em 1958, 57, 58. E a Zona Franca só foi implementada a partir do Decreto-Lei 288 de 1967, no governo Humberto Castelo Branco, e com o ministro Roberto Campos no Ministério do Planejamento. Portanto, entre a aprovação do projeto de lei e a implementação do projeto, foram 10 anos. Depois, de 1967 até 1974, sequer a pedra fundamental do Distrito Industrial de Manaus havia sido implantada. Foi no governo de Danilo Matos Areosa que se instalou a pedra fundamental no lugar que é hoje conhecido como Bola da Suframa, onde está o Centro Cultural Povos da Amazônia. Ali foi o marco do início do polo industrial. Em 1978, a Honda, que hoje é a maior fábrica do Distrito Industrial, tanto do ponto de vista do faturamento quanto do ponto de vista de geração de emprego, são 11 mil trabalhadores diretos, se instalou na Zona Franca. A Sharp, que já não existe mais, do finado Matias Maquilini, se instalou no Amazonas. A partir daí começa um novo fluxo, mas isso em 1978, portanto, 20 anos após a aprovação do projeto de lei. Projetos estruturantes como esse têm um tempo de maturação. Nós não poderíamos falar em extensão da Zona Franca para a região metropolitana se nós não tivéssemos hoje com tantas ações estruturantes acontecendo. A ponte é parte dessa ação estruturante. O gasoduto é parte da ação estruturante. O Linhão Tucuruí-Manaus é parte dessa ação estruturante. O Linhão, Manaus, Jirau e Santo Antônio, passando por Nova Olinda, é fundamental para que a gente possa pegar a Silvinita, que é a maior reserva que nós temos hoje identificada no interior do estado do Amazonas, e transformá-la num grande polo de produção de cloro, de soda cáustica e de potássio, fazendo, portanto, aquilo que nós chamamos de polo cloroquímico, que pode ser ampliado para o polo gás químico, seja em Manaus, em função do gasoduto, e aí nós podemos implantar uma indústria de ureia, fazendo com que o Amazonas finalmente entre na geração da transformação industrial. Quer dizer, indústrias de transformação é isso, é você pegar recursos da natureza e transformar em produtos de bem final. Bem como em Silves, que é uma grande possibilidade. E agora, um novo polo de petróleo e de gás se consolida com a Petrobras, com a HRT, na região de Tefé, de Coari e de Juruá. Portanto, são passos estratégicos importantes que eu não tenho a menor dúvida de que o Amazonas está, de forma estratégica, se preparando para o futuro, investindo na capacitação. Agora vem o desafio da capacitação tecnológica. Nós precisamos capacitar o nosso povo tecnologicamente para os novos desafios. E, para isso, nós vamos precisar contar muito, não é, com investimentos públicos e privados de capacitação de mão de obra. A oposição, senador, critica o valor da obra em R$ 1 bilhão. A que o senhor atribui o custo tão elevado? Primeiro que esse não é o valor da ponte, esse é o valor do sistema todo. Você tem aí 9 quilômetros de rodovia do outro lado do rio que sofreu uma elevação de grade de mais de 6 metros de aterro. E do lado de cá, você tem mais de 1,5 km de estradas que foram construídas com desapropriações, com interferências, intercorrências, etc. Tudo isso está dentro desse custo. Além disso, está dentro desse custo todas as defensas dos pilares para que nós possamos ter navegação de transatlânticos abaixo dessa ponte e não fazer nenhuma limitação do crescimento da logística em cima do Rio Negro, que nos interliga até a Venezuela. Não é? Por outro lado, também está dentro desse custo toda a parte de iluminação, sinalização, iluminação cênica, etc., que fazem parte também do projeto estruturante. E toda a iluminação pública de 11 quilômetros de sistema viário, não é?
bem como da ponte, que são mais quase 4 quilômetros, são 3,580 quilômetros de ponte. Além dos custos que nós tivemos de projeto, os custos diretos, os custos indiretos que nós tivemos. Portanto, a ponte em si não custou 700 milhões de reais. Agora, todas as obras necessárias para não acontecer com a ponte sobre o Rio Negro o que aconteceu com a ponte em Natal, em que a ponte ficou pronta e não tinha sistema viário que alimentasse a ponte. Então, às vezes as pessoas criticam sem saber. Agora, eu posso dizer a todos que me assistem, eu tenho consciência de que nós fizemos um esforço máximo. Eu saí do governo com um critério absolutamente transparente de pagamento das contas da ponte, e isso é público, é notório. Não demos nenhum passo sem que ouvíssemos o Tribunal de Contas do Estado, com absoluta transparência, para que não ficasse nenhuma dúvida. Nós sabíamos que era uma obra ousada, uma obra de grande custo, mas uma obra que tem soluções de engenharia que agora possibilitam sonhar em construir uma ponte sobre o Rio Solimões e finalmente interligar a América do Sul, desde a Venezuela até a Argentina, passando pelo eixo que é Manaus, de interligação entre a América Central e a América do Sul. Essa é a próxima pergunta, inclusive. É possível construir, então, uma ponte sobre o Rio Solimões? Do ponto de vista de engenharia, Ela vai ser uma ponte mais ousada, mais complicada de ser feita, porque o solo do Rio Solimões ele é pior do que o do Rio Negro. A formação geológica do Rio Solimões é mais sedimentar, ele é um rio mais jovem do que o Rio Negro. O Rio Negro é um rio mais formado do ponto de vista geológico, mas era uma necessidade, nós vamos ter que enfrentar. O Amazonas está dando passos ousados. Esses passos ousados estão fazendo com que o Amazonas se insira de uma forma definitiva na economia nacional e na economia do continente americano. E a próxima pergunta. O senhor será candidato à Prefeitura de Manaus? Eu só trato sobre a eleição no ano que vem.